Todos vimos que a reforma tributária foi aprovada no Senado Federal. Mas o que acontece a partir de agora? Bem, em primeiro lugar, é importante esclarecer que a PEC 45 iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados, onde foi aprovada em julho deste ano. Após isso, o projeto seguiu para votação no Senado. Como o Senado fez algumas alterações no texto aprovado pela Câmara, ele deverá ser devolvido para que os deputados votem essas modificações. Ou seja, a emenda constitucional ainda não foi promulgada pelo Congresso Nacional. No entanto, a sinalização positiva dos deputados para que haja aprovação ainda esse ano, ao menos da parte do texto que ambas as casas estão de acordo. É importante que se saiba que o texto em questão foca na reforma dos tributos incidentes sobre o consumo, embora também trate, em pequena medida, do Imposto sobre Herança e Doações, o ITCMD, do IPVA e do IPTU. A reforma tributária sobre a renda, no entanto, não está contemplada neste texto. Inclusive, o substitutivo da PEC 45, que foi aprovado no Senado, prevê que o governo deverá enviar, no prazo máximo de 90 dias, um projeto de lei que trate sobre a reforma da renda para que seja votado no Congresso. Ou seja, no curto prazo, ainda não há nada concreto sobre questões como a alteração da tributação do IRPJ e tributação dos dividendos. É importante lembrar, inclusive, que a eventual instituição da tributação dos dividendos só poderá ser implementada no ano seguinte à sua aprovação, em virtude do princípio da anterioridade anual a que está sujeito o imposto de renda. Ou seja, na eventualidade de a medida ser aprovada em 2024, ela passará a produzir efeitos apenas a partir de 2025. Em relação à tributação sobre o consumo, após a aprovação da PEC 45, ainda há algumas etapas a serem ultrapassadas para a implementação do novo modelo da CBS e do IBS. Inicialmente, boa parte deste regime só será concretizada após a edição de leis complementares. Por isso, o texto do Senado previu que o Poder Executivo deverá encaminhar projetos de lei em até 180 dias após a promulgação da PEC 45 para a votação no Congresso. Logo, vários pontos relevantes da reforma, a exemplo de regimes específicos de tributação, só serão conhecidos após a edição dessas leis complementares. É o caso dos regimes aplicáveis a operações com bens imóveis, serviços de hotelaria, agências de viagem, bares e restaurantes, dentre outros. Também os itens integrantes da Cesta Básica Nacional, sujeitos à alíquota zero, somente serão definidos por lei complementar. Mesmo após essa etapa, a CBS e o IBS passarão por um regime de transição, que só se iniciará em 2026 e findará em 2032. Esclarecidas essas questões, podemos falar um pouco das inovações introduzidas pelo Senado no texto da PEC 45. Um ponto muito importante foi a previsão de que a lei complementar deverá disciplinar a forma de utilização dos créditos acumulados de PIS, COFINS e IPI após a extinção desses tributos. Isto porque o texto da Câmara apenas tratava sobre os créditos acumulados de ICMS, o que trazia muita insegurança. O texto do Senado também previu que as alíquotas do imposto seletivo só poderão ser fixadas por lei ordinária, modificando a previsão original da Câmara que permitia as alterações por decreto do Poder Executivo. Isto, sem dúvidas, confere mais segurança para os contribuintes. Prestadores de serviço de profissão intelectual, literária ou artística foram beneficiados com a redução em 30% das alíquotas da CBS e do IBS. É o caso de médicos, contadores, advogados, arquitetos, dentre outros. O regime especial aplicável aos combustíveis também foi contemplado pelo Senado, que acrescentou ao texto que já previa a monofasia e a alíquota uniforme em todo o país, a previsão de que as alíquotas serão necessariamente fixas por unidade de medida. O novo texto também trouxe uma trava para as alíquotas da CBS e do IBS, de modo a garantir que não haja aumento da carga tributária total em relação à média dos últimos 10 anos. Caso esse teto de referência seja ultrapassado, deverá haver a redução das alíquotas do CBS e do IBS. Essas são apenas algumas das mudanças mais relevantes trazidas pelo Senado. Para saber mais novidades sobre a reforma, fiquem ligados nos próximos episódios. Até lá!